O que ele está dizendo aí, nesse capítulo, é que a mercadoria parece ter vida própria na medida em que ela se manifesta nas relações de troca por meio do seu valor, particularmente por meio da expressão monetária desse valor, que é o preço da mercadoria. Então, por exemplo, os preços das mercadorias variam o tempo todo. Não é preciso a gente entrar no campo teórico da economia para perceber isso. Isso ocorre no nosso cotidiano. Nós observamos essa movimentação de preços ocorrer de forma praticamente diária. Quando eu falo em movimentação de preços, eu estou falando na movimentação da expressão do valor das mercadorias em dinheiro. Por Marx, o preço é só a expressão do valor da mercadoria em dinheiro. E o valor da mercadoria, que vai se apresentar sempre com determinada grandeza, repetindo a formulação que a gente tem discutido nos encontros anteriores, é por Marx simplesmente a quantidade de trabalho humano cristalizada na produção daquela mercadoria. Então, se aumenta ou diminui a produtividade do trabalho que produz a mercadoria A, por exemplo, o valor dessa mercadoria vai se modificar também. Quando aumenta a produtividade do trabalho, o valor cai, porque se pode produzir uma maior quantidade daquela mercadoria no mesmo tempo. Quando diminui a produtividade do trabalho, o valor aumenta, porque vai ser requerido um tempo maior de trabalho para produzir aquela mercadoria. Isso é particularmente visível na agricultura, muito em função de variações do solo, principalmente variações climáticas. De qualquer modo, parece que as mercadorias têm vida própria. Não são os produtores que controlam o valor da mercadoria. Pelo contrário, os produtores são controlados pelo valor da mercadoria. Isso fica particularmente visível quando Marx já começa a analisar o capital. Porque ele diz o seguinte: se ocorre, por exemplo, um aumento muito grande no preço das matérias-primas, uma determinada empresa pode colapsar, porque ela não pode não conseguir reproduzir o seu processo produtivo. Por outro lado, se houver, por exemplo, um aumento na produtividade do trabalho e o preço de determinado socialmente cai, pode ser que aquele produtor que esteja produzindo ainda com a tecnologia antiga não consiga manter a sua produção. Além do mais, como a produção de mercadorias é uma produção que se desenvolve no âmbito de uma divisão do trabalho que cujas necessidades produtivas não são transparentes ao produtor, já que é um processo que se desenvolve espontaneamente, os produtores podem produzir mercadoria além das necessidades sociais, ao mesmo tempo em que as necessidades sociais se desenvolver além
daquilo que o setor produtivo está produzindo. Então, as variações do valor, que se manifestam nas variações do preço, fazem com que as mercadorias pareçam ter vida própria. E o processo produtivo acaba sendo controlado, em última instância, pelos preços das mercadorias, dando origem a um processo de organização econômica cujas leis de funcionamento se assemelham a leis naturais. Então, o que o Marx está dizendo aí é que, nesse processo produtivo, tanto no caso dos pequenos produtores, quanto no caso das empresas capitalistas, funciona sob tendências que escapam ao controle dos produtores. Tendências que se assemelham, como Marx diz aí, a leis naturais. É por isso que, diz ele, os economistas clássicos, ele cita o Adam Smith, o David Ricardo, o Sismondi, consideram o processo de produção capitalista como se fosse um processo natural, e não um processo histórico como qualquer outro. Ou seja, o fato deles considerarem o processo econômico como um processo natural, portanto invariável, tem as características da historicidade, decorre da própria maneira como se estrutura essa produção, baseada na produção privada, em que o produto se distribui na sociedade por meio da troca. Então, é esse movimento aparentemente autônomo do valor, ou melhor, aparentemente não, esse movimento autônomo do valor das mercadorias em relação aos produtores, que o Marx vai chamar de fetichismo da mercadoria. Nesse processo, as relações sociais vão se apresentar como relações entre coisas, como relações reificadas. Então, a mercadoria, uma quantidade de mercadorias, não se apresenta como uma certa quantidade de trabalho humano. Ela se apresenta como uma determinada quantia em dinheiro, como um preço. O salário se apresenta como um preço, o capital como máquinas, prédios, etc. Ou seja, essas relações produtivas baseadas na troca de mercadorias, para o Marx, na medida em que estão sempre mediatizadas por coisas que são as próprias mercadorias, reificam ou coisificam todas as relações sociais a partir das relações econômicas. Então, o processo de fetichização das relações sociais em função da maneira como a mercadoria aparece aos produtores, na forma que mediatiza relações sociais e que parece ter propriedades próprias, né, como o valor, propriedades sociais próprias e não naturais, como o valor, esse processo ele vai, além de se manifestar dessa forma, parece que os objetos têm vida própria, as relações sociais vão se desenvolver mediatizadas pelos objetos, portanto, de forma reificada.
Boa parte do Capital, Marx dedica a essa crítica da reificação das relações sociais. E ele fala que o fetichismo aumenta na medida em que as relações capitalistas se tornam mais complexas. Por exemplo, ele fala que se ele é grande nas relações monetárias, por exemplo, ele vai ser maior ainda nas relações de crédito. Então, quando ele analisa o capital usurário, ele fala, olha, o fetichismo e a reificação atingem o seu máximo nesse capital emprestado a juros, porque ele esconde totalmente a origem do valor, né? Você empresta uma quantia em dinheiro, vamos supor 100 para receber um mês depois 110. Então, como é que apareceram esses 10 aí? Não tem jeito de ver. O processo está totalmente mistificado. Você vê que ele compara. Bom, você não leu, né? Mas ao ler, você vai ver que ele compara a, o fetichismo das mercadorias com as concepções religiosas. Ele fala, nas concepções religiosas, as entidades religiosas que nós criamos as religiões são invenção nossa, adquirem vida própria. Então, o mundo religioso pode ter anjos ou pode ter gênios, como no caso do islamismo. Jeová adquire o caráter de uma entidade que nos domina. Claro, o Marx tinha aquela concepção de religião que ele herdou do Feuerbach, que considera que as religiões são criadas por nós. Ou seja, nós não somos produto de Deus. Deus é o nosso produto. As religiões são formas de consciência das relações sociais. E ele usa o exemplo religioso na concepção que ele tem de religião para comparar com o fetichismo da mercadoria. Ele fala, no discurso religioso, Deus, os anjos têm vida própria. Então, Jeová aparece para o Moisés na forma de uma chama e outras formas. Ou seja, para ele, esse fetichismo, em última instância, constitui uma forma ideológica objetiva, porque ele fala, todo mundo vai ter consciência disso. É muito interessante uma passagem que ele diz o seguinte, o fato da gente ter elucidado cientificamente a questão do valor não significa que as pessoas vão ver de forma diferente. Enquanto as relações de troca prevalecerem no âmbito das relações econômicas, elas vão ser vistas dessa forma fetichizada. Então, você passa na vitrine e vê lá um sapato a R$ 200, você vê os R$ 200 como uma propriedade do sapato. Você vê aquilo como a quantificação do trabalho humano, como a expressão de uma relação social. Você vê como a propriedade de uma coisa. É essa propriedade das coisas que é a maneira como se apresenta nas relações de troca, as relações sociais, que o Marx vai chamar de fetichismo. Então, parece que a coisa tem vida própria, que não faz parte do corpo natural dela, não faz parte do valor de uso da mercadoria. É a relação social
que está se manifestando no valor. A gente pode linkar aí o mercado de luxo, prof, no sentido de que o preço dos objetos do mercado de luxo não se justificam pela manufatura daquele objeto, mas por tornar ele inacessível a uma parte da população. Bom, vamos levar em conta que, vamos supor, a chamada alta costura. Uhum. Ela vai produzir roupas de alto valor, porque elas vão requerer uma quantidade de trabalho muito maior do que a roupa feita em escala industrial. Uhum. A roupa feita por máquinas, num processo praticamente automático, repetitivo. Então, aí há uma diferença. Mas as empresas exploram esse fetichismo do valor, potencializando através das chamadas grifes. A grife não acrescenta nenhuma hora de trabalho a mais. Portanto, não aumenta o valor. Mas permite à empresa aumentar o preço. A pessoa quer a bolsa de grife, quer o sapato de grife, quer a roupa de grife. Mas aí isso já faz parte, claro, isso é um desdobramento desse fetichismo da mercadoria. Mas o fato de você agregar uma marca, em princípio, não altera o valor. E o valor é dado exclusivamente pelo tempo de trabalho, que, em média, é, se gasta para produzir aquilo. Você vê que, de vez em quando, eu vejo matérias sobre grandes. Como é que chama? Essas coisas de alta costura, tem um nome aí, ateliê de alta costura, eu não sei. Então, os caras têm equipes enormes de desenhistas, usam tecidos que são mais caros para produzir, e tem um processo semi-artesanal e personalizado de produção, de tal forma que aquele produto ele vai requerer muito, muito mais tempo de trabalho para ser produzido do que essa roupa chinesa que a gente compra aí numa loja de roupa pronta e que foi produzida em escala industrial, né? Agora, a isso se agrega a própria capitalização do fetichismo. O nome do desenhista, o nome do estilista. Tudo isso pode permitir à empresa aumentar o preço de uma bolsa, de um calçado, de um. Então, são desdobramentos disso que o Marx está chamando de fetichismo da mercadoria. Então, não é um vestido que você está comprando, é um vestido com uma aura dada pela grife, né? Acho que Embora foi não. umas 2 semanas atrás, até estava rolando na internet sobre o vestido de casamento da Marina Rui Barbosa. E Certo, aí a explicação era que ela não comprou um vestido, ela comprou uma experiência. Então, claro. ela foi até a Itália e teve as provas, aí teve todo o processo de criação, aí enviaram para o Brasil, no Brasil indicaram alguém autorizado caso precisasse fazer alguma alteração ou não. E aí o próprio estilista que fez ligou para ela do telefone pessoal dele, que pouquíssimas pessoas no mundo têm. Então, tudo isso estava sendo vendido como não só a compra do vestido de casamento, mas a experiência do vestido de casamento. É, é um,
é um produto feito com exclusividade, que envolve uma grande quantidade de trabalho. Uhum. Você vê, por exemplo, o Rolls-Royce. Não existe uma linha de produção de Rolls-Royce, ele é feito de forma quase artesanal. Então, claro, já é um produto da indústria, né? É um automóvel, mas boa parte dele não é feita em processos industriais. É feita em processos artesanais, muitas vezes sob encomenda de quem está comprando o automóvel. Então, você produz aquele produto personalizado que vai exigir um volume de trabalho muito maior do que o automóvel em série, ou do que a roupa em série, e por aí vai. De qualquer modo, nós temos aí, é, em tese, o funcionamento da lei do valor, de que os produtos vão ter um valor maior ou menor, de acordo com a quantidade de trabalho cristalizada nesse produto. Então, quando Marx fala em produtividade do trabalho, ele tem em vista principalmente os produtos em série. Mas o produto artesanal, que é feito de forma personalizada, ele vai exigir também uma quantidade de trabalho grande, que está nos equipamentos, que está no tecido, que está na qualificação profissional de quem está produzindo. É claro, falar é uma experiência, isso é uma mistificação também, é uma bobagem. É a produção de um vestido, mas que exige toda uma logística que não está presente na produção de um vestido produzido em série pela indústria, né? Que você compra lá no Carrefour, por exemplo. É interessante esse capítulo, essa seção também, porque o Marx compara a produção capitalista baseada na produção de mercadoria com outras formas produtivas. Ele fala, esse fetichismo da mercadoria só aparece numa estrutura produtiva em que o produto é distribuído por meio de relações de troca. Aí ele dá um exemplo literário, que é o do Robinson Crusoe. Fala, o Robinson naufragou, foi lá para aquela ilha, é, como um bom inglês, ele salvou tinta, caneta e livro em que ele ia contabilizando tudo que ele fazia, mas ele tinha que produzir tudo que era necessário para satisfazer a sua vontade, então, as suas necessidades. Então, ele tinha que calcular uma proporção entre o trabalho que ele ia dedicar à agricultura, à elaboração de roupa, etc. Ele apresenta o caso da produção familiar. Ele está pensando no camponês europeu da época, no camponês autônomo, principalmente aquele que antecedeu a produção capitalista na Inglaterra, em que a família adquiria muito pouco de fora na forma de mercadoria. A família plantava, a família fazia a sua própria roupa, a família tecia o seu próprio tecido a partir da lã de ovelhas que ela mesmo tosquiava e por aí vai. Ele compara a produção medieval, né, em que as relações de dependência também não mistificam o processo. A, a produção do servo, por exemplo, é muito clara. Ele sabe que 2 dias ele vai produzir no lote dele e 3 dias ou 4 ele vai produzir na terra do Senhor. Então, fica muito clara a distribuição do trabalho.
E ele faz também um prognóstico de uma sociedade em que os produtores planificassem, através da associação voluntária, todo o processo produtivo. Então, ele fala, nessa sociedade, ele vê, em grande medida, uma sociedade pós-capitalista dessa forma, em que os produtores se associam livremente para produzir planificadamente aquilo que necessitam. Não há o fetichismo, porque tudo pode ser previsto, calculado, distribuído de uma forma transparente, que é a expressão que ele usa. Ou seja, é só economia baseada na troca de mercadorias, particularmente economia capitalista, que vai apresentar esse movimento relativamente autônomo das relações sociais, né? Na forma do valor expresso no preço. Então, as cotações de preço determinam se a empresa vai prosperar, se vai falir, se um ramo de produção vai se desenvolver ou não, e por aí vai. É como se fosse um processo natural sobre o qual os indivíduos não tivessem nenhum controle, e não tem. Daí o uso da palavra fetiche, né? É aquilo que eu tinha adiantado na semana passada. Quer dizer, fetiche deriva da palavra portuguesa, feitiço, né? Como se as coisas tivessem enfeitiçado, tivessem vida própria. Então, eu vejo, de vez em quando, matérias sobre produtores de laranja, produtores de café, produtores de vinho aqui no Rio Grande do Sul. Eles pautam a sua produção, o planejamento da expansão ou a limitação do produto em função das cotações de preço, sobre as quais eles não têm controle nenhum. É claro que a relação de procura e oferta que afetam o preço da mercadoria, o Marx vai analisar mais à frente. Mas isso também está integrado no processo do fetichismo da mercadoria. Porque ele já adianta nesses capítulos iniciais que as relações de procura e oferta alteram o preço da mercadoria, mas não o valor. Um aumento da procura pode fazer com que o preço se torne maior que o valor, pelo menos temporariamente. Um aumento da oferta pode fazer com que o preço se torne menor que o valor, pelo menos temporariamente. Mas as oscilações permanentes do valor e superpostas a elas, as oscilações permanentes dos preços, geram essa aparência de um processo produtivo que subordina totalmente os indivíduos e não o contrário. É basicamente isso, Kiane. Dá uma pegada no texto e vê se a partir da discussão dá para ler com mais. Porque não é um texto muito grande, não, mas ele é um texto relativamente complexo. Eu tenho as manhãs de sexta-feira dedicadas ao grupo, então agora eu vou conseguir ler. Legal. Ah, o próximo capítulo é relativamente simples.
é um capítulo dedicado apenas às trocas de mercadorias. Mas muito importante também, principalmente para o desenvolvimento da concepção do direito na sociedade capitalista e tal. E depois tem o capítulo do dinheiro, que pode ter uma certa dificuldade, mas não muita. A partir daí, eu acho que a leitura vai fluir com tranquilidade. Hoje, nós estamos terminando o primeiro capítulo, que é o mais difícil. Então, a fase mais complicada da leitura, nós estamos deixando para trás hoje. Deixando para trás em termos, né? O Capital é um livro que a gente sempre tem que estar relendo, estudar, né? É um livro para ser estudado. Como todo livro clássico, né? Você não pode simplesmente ler a política do Aristóteles ou os discursos sobre a primeira década de Tito Livre do Maquiavel. Você tem que estudar esses livros, você tem que ler, reler, anotar, né? Isso vale para o Capital. Isso vale para a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, isso vale para a Didática Magna do Comênios, e por aí vai. É diferente de você pegar aí um romance, e mesmo assim, nem todo romance dá para ler uma vez, tem que, às vezes, reler, né? Don Quixote é um romance, mas tem que reler. Mas eu acho que o trecho deve ter assustado o povo. Isso ocorre normalmente com todos os grupos que a gente forma, viu, Kiane? Quer dizer, começa um grupo grande, aí a hora que começa a pedreira, tem gente que não consegue compatibilizar, né, o tempo com o tempo de leitura. E aí ficam dois, três, e aí vai até o final. Eu achei melhor vir na reunião mesmo assim, porque mesmo que eu não Não, tivesse conseguido discordo, ler, Robertinho. já vai Não, por introduzindo o exemplo, duas assunto. pessoas me mandaram um recado dizendo que não poderiam vir hoje, mas virão na próxima semana. Uhum. Uma é a Vitória e a outra é a Camille. A Camille tem tido uma boa participação também. E a minha filha continua participando, ela ia tentar acompanhar, que a minha filha mora em Madrid, por isso que eu pus o horário de Madrid lá no. Aham. Então, para ela é 14h30 lá, né, o nosso horário. E para ela não ter que ficar fazendo conta, Sim. aí eu pus o horário de lá. Faz muito tempo que ela mora lá, e os filhos dela nasceram lá e tal. E ela estava indo buscar os filhos na escola. Falou: a hora que eu chegar, eu vou entrar, mas a hora que ela chegar, nós já acabamos. Então tá, Kirane. Nos vemos na próxima sexta, então. Até a próxima, prof. E aí, discutindo o capítulo 2, Tá. que é sobre as trocas de mercadorias. Uhum. Falou, Kiane. Bom final de semana para você. Igualmente. Tchau, até mais.